Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigado pelo convite, Senhora Professora. Muito obrigado, caros colegas de mesa. É um prazer aqui estar. Eu, desde já uma confissão, não preparei propriamente algo estruturado para vos apresentar, mas vou tentar partilhar e não vou levar o tempo todo que me foi concedido, também acedendo aqui a um pedido da Senhora Provedora devido ao adiantado da hora, mas algumas reflexões que me parecem importantes. Bom, em primeiro lugar, a SIC é o organismo da administração pública responsável pela coordenação das políticas públicas na área de cidadania e igualdade de género e nas quais se incluem as questões da coordenação da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Esta rede atualmente contempla, grosso modo, cerca de 200 e poucas instituições que atuam territorialmente nas mais diversas áreas, quer na área do atendimento, quer depois na área da proteção, sendo que o atendimento também é uma área de proteção, mas aqui proteção num sentido de acolhimento, na área do acolhimento de emergência e na área de acolhimento de mais longa duração, que são as casas de abrigo aqui existentes, e temos na mesa um dos representantes dessa instituição, a APAV, que é uma das organizações que efetivamente gera também estas três tipologias de resposta, para além depois de toda a outra ação que as organizações vão fazendo a nível de sensibilização, a nível de formação, a nível de capacitação e a nível de intervenção. E, portanto, esta rede tem vindo a crescer exponencialmente, e eu e o Daniel e a Dulce, pelo menos ia ser a Procuradora, pelo que percebi também, que está na mesa, que já cá andamos há muitos anos a trabalhar nesta área especificamente, nem vou dizer quantos, mas já andamos há muitos e, portanto, vimos o crescimento do que foi a rede e o trabalho. Há uns anos bastante longos, o Sr. Coronel, penso que foi assim, que intitularam, eu e as patentes temos uma grande dificuldade, não fazia isto que fez aqui hoje. No tempo em que eu entrei, de certeza absoluta, a intervenção que hoje aqui teve não era existente. Não existia. Não existia na preocupação, não existia no cômputo da atividade que os órgãos de polícia criminal e também o senhor, não sei se é comissário, talvez, não arrisco, mas talvez, é comissário, intendente, bom, qualquer coisa assim desse género, agente da PSP, mais fácil, não existia este tipo de atuação. Seria completamente impossível, não estariam aqui a falar sobre estas temáticas, nem sequer queriam saber, estavam para lá de Bagdá sobre isto, não interessava, a vítima era não existente. Quer fosse a vítima animal, quer fosse a vítima enquanto pessoa ou a vítima de violência doméstica. Isto não existia e foi com o trabalho de consistência e o trabalho de perseverança de muitas das organizações da sociedade civil aqui presentes e certamente online na área do trabalho, dos direitos das mulheres, dos direitos humanos e dos direitos das vítimas que se conseguiu aquilo que se tem aqui hoje. O caminho foi longo, o caminho foi longo, árduo, mas conseguiu-se. Conseguiu-se trabalhar e se calhar hoje estamos aqui a discutir este link entre as questões da violência doméstica associadas à violência animal e como é que uma e outra se interrelacionam e que medidas e ações de política e de ação possam ser concretizadas para que efetivamente se possa estar mais atento e se possa, acima de tudo, proteger ambas as situações e como é que elas, uma e outra, podem ser indicadores de que é exercida a violência ou sobre o animal ou sobre a própria pessoa, quando fazemos sinalizações e identificações de um caso ou do outro, e como é que nós, enquanto cidadãos que trabalham nestas matérias, que estão atentos, como é que as associações de animais, quando identificam que há um animal que é maltratado, que link é que a associação, que competências formativas têm aqui os técnicos da associação que lhes permitem ter o clique ou ter a capacidade de, se calhar, perceber que, se calhar, aquele de onde vem este animal, maltratado, a qual está a ser prestado um serviço, existe também possibilidade, ou uma forte possibilidade, de que naquele agregado, ou de onde ele vem, exista uma vítima de violência. Sejam crianças, sejam mulheres, sejam homens, existe também isto. Ou seja, esta é uma capacitação mútua e, vice-versa, como é que as estruturas
de acompanhamento, atendimento às vítimas, quando presenciam isto, têm também no seu padrão e na sua lógica de intervenção e nas suas formas de estar e na sua forma de avaliação de risco, classifica também aqui e identifica que existe o animal. Portanto, isto são tudo processos bidirecionais e não são unidirecionais de um lado ou do outro. E este é o trabalho que certamente a minha cara amiga Sofia Neves aqui certamente abordou de manhã, não tive a oportunidade de ouvir, mas conhecendo o pensamento, ou um pouco do pensamento dela sobre esta matéria, e que provocou e impulsionou algumas coisas que já fizemos e que daqui a pouco darei conta sobre isto, certamente ela refletiu sobre isto e como é que nós podemos ter. E esse propósito, este crescimento que falei e que aludia há pouco, da rede nacional, tem sido um crescimento que procura ter uma atuação territorial, uma atuação de proximidade, envolvendo todos os agentes que num determinado território têm responsabilidades, e somos todos e todas, somos todos nós enquanto pessoas individuais, mas também as organizações que num determinado território atuam, sejam elas da administração pública, sejam elas da sociedade civil. E parece-me que para este propósito que aqui hoje estamos todos, tem que se também aqui encetar de um ponto de vista de uma atuação envolvendo quer as associações de proteção dos animais que atuam nesses territórios num diálogo e numa construção, como a senhora Procuradora aqui apresentava enquanto algumas soluções, nesta procurar soluções conjuntas entre estes dois atores essenciais do ponto de vista. Porque responder em Lisboa não é obrigatoriamente a mesma resposta que vai ser dada em Beja, ou vai ser dada em Évora, ou vai ser dada em Bragança, em Macedo de Cavaleiros ou Vila Real. O conceito pode ser idêntico, mas a atuação tem que se adaptar à realidade local e à capacidade de resposta que localmente possa existir de um lado e do outro. E, portanto, se calhar está na hora de que nestas respostas de territorialização comecemos também a envolver, e quando eu digo comecemos, porque esta responsabilidade também aqui é da SIG, de um ponto de vista da criação destas respostas de base territorial e com capacidade de intervenção de diferentes interlocutores, envolver associações que reconhecidamente têm boas práticas de atividade naqueles territórios. E não disse por acaso reconhecidamente, disse propositadamente, porque é sempre o risco que nós temos em qualquer área. E por isso também o processo de certificação da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica estará breve para sair essas conclusões ou aquilo que foi o resultado do estudo e da cooperação que foi feita a partir de uma entidade externa que nos irá brevemente apresentar esses resultados, para se perceber qual é e certificar estas organizações, garantindo de alguma forma o selo de qualidade, permita uma expressão que possa ter, mas isto na questão da proteção dos animais também tem que existir. Porque tem que se ganhar confiança. Não podemos correr riscos de depois termos situações que são menos agradáveis de um ponto de vista de... Isto é um bocadinho como começou a violência doméstica, se quisermos. A violência doméstica começou com um trabalho muito voluntarista. Hoje em dia não se admite isto. O trabalho pode ser voluntário e é essencial, mas tem que ser um voluntariado profissional. Não há espaço para o voluntário pelo voluntário, porque me apetece. Agora apetece-me ser voluntário e vou trabalhar para a violência doméstica. E não interessa se eu tenho formação, se não tenho. Não faz sentido. Não faz sentido, não pode. Não pode. Porque estaremos a prejudicar muito mais do que estaremos a capacitar e a ajudar. E, portanto, também aqui as associações de defesa do animal têm que ter esta capacitação. E neste link eu acho que há aqui uma capacitação mútua que é necessária e que urge fazer e por isso também a responsabilidade não é exclusiva do Estado. Não é? E eu estou aqui enquanto representante do Estado e permitam-me dizer isto. A responsabilidade é também das organizações, da sociedade civil enquanto um todo organizado, que se possa organizar também para encontrar a melhor resposta nessa matéria. E por isso mesmo, nós, SIG, e tenho aqui comigo a doutora Ana Martinho, que me ajudou e que nos ajudou na construção disto, elaboramos aqui um protocolo procurando ir ao encontro daquilo que as associações nos vinham dizendo e procurando dar uma resposta. Porque também esta discussão, que é útil e tem que se fazer sobre a integração nas respostas de acolhimento de animais, também não é linear e todos temos de ter consciência daquilo que estamos a falar,
por questões de salubridade, por questões de ocupação de espaços, por questões que não é só aquela pessoa que vai para lá, já lá estão outras pessoas, portanto, tudo isto tem que ser visto e por isso digo que tem que se encontrar soluções em que tem que ser trabalhadas conjuntamente entre as associações de defesa dos animais, as associações de apoio à vítima e as que têm acolhimento para se encontrar as melhores soluções, não provocando processos de revitimização, quer para as pessoas, quer para os animais, porque às vezes este nosso voluntarismo, esta nossa ação imediata pode levar a que isso aconteça e, portanto, temos que evitar que isto aconteça e isto tem que ser feito com a tranquilidade necessária, a reflexão necessária, a objetividade necessária e darmos a melhor resposta para um lado e para o outro. Mas dizia eu, nessa preocupação, aquilo que procuramos encontrar aqui enquanto 4 minutos, com certeza. Enquanto estamos aqui a trabalhar no sentido, foi criar aqui uma resposta de meio termo e para isso desafiamos autarquias, 2 das quais e uma terceira está a breve prazo também a assinar um protocolo para que assinasse connosco um protocolo que é gerido do ponto de vista da colocação pela SIC para que sempre que existam situações em que há a necessidade de acolha de acolher um animal resultado de uma situação de violência doméstica, e não vou repetir aquilo que já foi aqui dito por todos, efetivamente o animal é utilizado como mais uma arma de arremesso contra a vítima e, portanto, nós sabemos disso, temos todos consciência disso, para que estas autarquias, nos seus centros de recolha animal, possam acolher efetivamente estes animais, dar-lhe o conforto e, acima de tudo, permitir que os laços que esta pessoa acolhida não seja perdido com o animal, garantindo, objetivamente, processos de confidencialidade. E aqui deixo só uma nota para que todos possamos refletir, essencialmente as associações de defesa do animal, Sra. Provedora, que é a questão do chip. O chip é muito importante, mas o chip atribui a posse a uma pessoa. E também os centros de recolha animal estão obrigados por lei a comunicar essa posse. E essa posse pode estar no agressor. Portanto, é evidente que tudo isto é contornável, tudo isto nós conseguimos contornar de um ponto de vista, mas é algo que deve-se pensar e penso que a Sra. Provedora estará na melhor posição para poder sugerir algum tipo de alteração a esta modalidade específica, sempre que exista aqui um processo de crime associado, para garantir efetivamente isso e não pôr de forma nenhuma a legalidade dos centros de recolha animal em questão devido a este fator. E com isto termino agradecendo muito a vossa atenção e manifestando a total disponibilidade da SIC, enquanto coordenadora da rede, para em conjunto encontrarmos as melhores respostas, aquelas que sejam capazes de satisfazer a proteção das pessoas e a proteção animal em bem de todos e todas nós. Muito obrigado.